Boa noite e sejam bem-vindos. Eu sou o professor Rogério Fernandes Brito e irei dar continuidade na disciplina de Caracterização Estrutural de Materiais CMM 14A, abordando agora análises térmicas de materiais. O livro desse slide, dessa aula, é o livro chamado de Caracterização de Polímeros, determinação de peso molecular e análise térmica, que eu já até tinha passado para vocês, da Elizabeth Lucas, da Bluma Soares e da Elizabeth Monteiro, tá, da editora ePaper Serviços Editoriais. Nesse assunto de análise térmica que eu iria abordar o capítulo 8 desse livro em diante, começando com o capítulo intitulado Fundamentos Básicos da Análise Térmica. Os demais itens do assunto abordado nessa aula, a gente vai abordar análise termogravimétrica TGA, ou termogravimetria TG e termogravimetria derivativa TTG. Também vamos abordar análise térmica diferencial, que é chamada de DTA, a calorimetria diferencial de varredura, a DSC. Também vamos abordar as análises termomecânicas, que se consiste em duas, que é a análise termomecânica TMA e análise termodinâmico-mecânica, que é a DMTA. Também vamos abordar a análise dielétrica ou termodielétrica, conhecida como DEA ou DETA. Bom, sobre fundamentos básicos da análise térmica, temos dois conceitos a analisar, como mostrado aí no slide. Segundo Brown, do livro Introdução à Análise Térmica, Técnicas e Aplicações, de 2001. No conceito anterior que nós tínhamos, a análise térmica refere-se a um grupo de técnicas, tá, como mostrado aqui, nas quais uma propriedade de uma amostra é monitorada contra o tempo ou a temperatura, enquanto a temperatura da amostra, uma atmosfera especificada, é programada. É o que está falando aqui, nesse item aqui, em inglês. O conceito atual, nós temos que a análise térmica significa análise de uma mudança de uma propriedade de uma amostra na qual é relacionada a uma alteração de temperatura imposta. Os métodos, então, de análise térmica, eles medem variações de um determinado parâmetro ocorridas como uma função da temperatura T maiúscula, podendo ser tanto aquecimento como resfriamento, ou como uma função do tempo, O tempo aqui, vamos usar a letra T minúscula, a uma temperatura constante. Quando a gente tem a temperatura constante, a gente está trabalhando no modo isotérmico. Vamos para o próximo slide. Nesse slide, nós vamos mostrar que a alteração da temperatura ela pode ocorrer de forma incremental, ou seja, passo a passo, modulada, linear, modulada ou sem controle. Sua direção pode ser aquecimento, resfriamento ou constante, ou seja, modo direção isotérmica, vamos dizer assim. Na figura nós temos aí o aquecimento de uma determinada substância e seus efeitos térmicos. Então, no aquecimento, esses efeitos térmicos são na temperatura mais baixa, nós podemos determinar a capacidade calorífica e o módulo de expansividade da minha amostra. Aumentando um pouco mais a temperatura, nós podemos caracterizar aí, determinar a fusão do material, determinando o seu ponto de fusão, a sua cristalinidade e também o amolecimento e pureza. Aumentando-se ainda mais a temperatura, nós podemos observar na amostra oxidação do material, permitindo a determinação do tempo de indução à oxidação, que é o nosso OIT, que está aí descrito aí, mostrado no slide. E também efeitos de estabilizadores e perfil de queima.
Agora, se eu tiver temperaturas ainda mais altas, né, nós podemos determinar a decomposição térmica, identificando temperatura de ocorrência, conteúdo e cinética de reação. O que é essa OIT? A oxidação envolve mudanças térmicas e químicas, né? O OIT ele mede a resistência à oxidação, sendo útil para polímeros. O que são aí os estabilizadores que está mostrado aí no slide em inglês? Eles retardam a degradação térmica. E o que seria esse perfil de queima, que é o burning profile? Ele analisa o comportamento do material na combustão. Então, na decomposição térmica, né, nós vimos aí a temperatura, né, nós mostramos aí a temperatura de ocorrência, que ela indica quando a degradação inicia, e o conteúdo que está mostrado aí na figura direita para temperaturas altas, high, né, o conteúdo ele refere-se aos resíduos e produtos voláteis. E a cinética, o que é isso? Está escrito aí na figura da direita aí para temperaturas altas. A cinética ela estuda a velocidade e os mecanismos envolvidos. Esses fatores, então, eles são cruciais para avaliar a estabilidade térmica dos materiais ao longo aí da variação da temperatura. Bom, nesse slide nós vamos abordar as seguintes técnicas termoanalíticas, né, conforme o livro que eu já mostrei, que eu falei para vocês, da Elizabeth Lucas, né, e por aí vai, que é o livro que se chama Caracterização de Polímeros, Determinação de Peso Molecular e Análise Térmica. Nós vamos analisar aí a termogravimetria, que também do inglês vem a sigla TG. Vamos analisar a termogravimetria derivada, porque que a gente vai estudar também a DTG. Vamos analisar aí estudar, né, a análise térmica diferencial, que é a DTA. Vamos estudar também a calorimetria diferencial de varredura, que é a DSC. Tá? A DSC, como falei, são siglas que vêm do termo inglês. Vamos analisar também, fazer o estudo da análise termomecânica, que é TMA, e também vamos estudar aí, conhecer aí um pouco da análise termodinâmico-mecânica, que é DMTA. E por último vamos falar um pouco aí da análise termodielétrica, que é conhecida aí da sigla, né, da tradução em inglês. Nós temos a sigla DETA. Aqui, né, temos as principais técnicas, né, termoanalíticas para análise de materiais, né. Então, aqui em 1, nós temos a técnica TGA, né, que é a chamada de análise termogravimétrica. O que ela faz? Ela mede variações de massa conforme a temperatura muda. Então, a gente tem ali que a massa é em função da temperatura e do tempo, permitindo então avaliar o que? A estabilidade térmica da amostra, a pureza e a decomposição das amostras ou dos materiais. E o transdutor, o sensor, que a gente utiliza é uma balança registradora. Em 2, nós temos a DTG, que é a termogravimetria derivada. Ela complementa a TGA, destacando taxas de perda de massa e identificando pontos exatos de degradação. Então, onde eu tenho a variação da minha massa, que eu não consigo identificar, na DTG ela vai conseguir verificar essa variação, né, e o pico dessa temperatura ocorrido durante essa variação. Em 3, nós temos a DTA, que é a análise térmica diferencial. Ela detecta transições térmicas como fusão, cristalização e reações exotérmicas ou endotérmicas. No caso da DTA, nosso transdutor sensor é um termopar. Em 4, nós temos a DSC, que é a nossa calorimetria diferencial de varredura.
o que ela acontece? O que ela mede? Ela mede o calor absorvido ou liberado em mudanças de fase, auxiliando na análise de fusão, transição vítrea e estabilidade térmica. Algumas efeitos, né? Algumas mudanças químicas e físicas nós vamos abordar ao longo do nosso curso. E qual é o seu transdutor? É um calorímetro que possui um termopar por resistência de platina. Em 5 nós temos a nossa TMA, que é conhecida como análise termomecânica, tá? Termomecânica escreve tudo junto. Na TMA, ela avalia a expansão térmica, deformação e estabilidade dimensional sobre variação de temperatura e carga mecânica. Então, se você tem uma variação de temperatura aplicada à sua amostra, ela vai variar a sua dimensão, né? E também vai provocar deformação dependendo da sua carga mecânica aplicada. Na TMA em 5, né, nosso transdutor sensor é um dilatômetro, né, que é um transformador linear variável. Em 6 nós temos a nossa DMTA. A nossa DMTA é conhecida como análise dinâmico-mecânica térmica, separados por hífen, né? Repetindo, análise dinâmico-mecânica-térmica. Ela examina propriedades mecânicas sob diferentes temperaturas e esforços, diferenciando comportamento elástico e viscoso da nossa amostra. E por último, em 7, né, nós vamos estudar a análise termodielétrica. A análise termodielétrica analisa a resposta dielétrica do material sobre variação térmica, identificando transição moleculares. Então, essas técnicas, né, elas são fundamentais, gente, para a caracterização térmica de polímeros, metais, cerâmicos, auxiliando, né, na seleção e também na otimização de materiais industriais.